boa tarde, tudo bem? Eu sou Clébio Cavagnoli. Hoje é quinta-feira, dia 13 de outubro de 2016. Você vai ver agora imagens da capital paulista, de onde falamos para todo o Brasil e também para vários países pela Record News Internacional. Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Marcela Raul. A partir do dia 1º de novembro, quem for pego pela Operação Lei Seca dirigindo alcoolizado ou ainda se recusar a fazer o teste do bafômetro vai pagar uma multa bem maior que a cobrada atualmente. O valor passará a ser de R$ 2.934,70. A multa hoje é de R$ 1.915. O motorista ainda terá carteira de habilitação suspensa pelo prazo de 12 meses. As autoridades dizem que é um esforço a partir da legislação para tentar inibir as transgressões através das penalizações. Você acha que uma multa mais pesada pode reduzir o número de motoristas que dirigem alcoolizados? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas nossas redes sociais, use a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Crise no Rio de Janeiro. O novo secretário de Segurança Pública vai escolher chefe da Polícia Civil. Mudanças agravam violência no estado. Um alerta de saúde. Pesquisa descobre relação direta entre a falta de sono, má alimentação e a deficiência de vitamina D com o surgimento de diabetes. Cantor e compositor americano Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. E a gente começa esta segunda edição do Link Record News com informações sobre a grave crise de segurança no Rio de Janeiro. O novo secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, vai escolher o chefe da Polícia Civil do estado. Pois é, e as mudanças na segurança acontecem em meio a uma crise. Falta dinheiro e a violência no estado aumentou. A Delegacia de Homicídios foi uma das poucas unidades da Polícia Civil preservada dos cortes de recursos feitos pela Secretaria de Segurança. A crise financeira que minou os cofres do estado prejudicou o atendimento à população, reduziu o ritmo das investigações e anulou a capacidade de investimento da polícia. O que a gente vê é a segurança pública ser maltratada, é obrigar o policial a trabalhar no limite. Isso não é tratar a segurança pública com seriedade. A falta de recursos é apontada por especialistas como a causa do aumento dos índices de violência. O crescimento da criminalidade forçou o secretário de Segurança, que estava no cargo há quase uma década, a pedir demissão. Um dia depois, o chefe da Polícia Civil também pediu as contas, reclamando do pouco dinheiro. É uma situação crítica, porque essa capacidade de postergar determinada questão aqui para priorizar outra determinada aqui, que é prioridade, ela funciona por um tempo, mas você não consegue manter isso razoavelmente por um período muito longo. Segundo Fernando Veloso, com o aprofundamento da crise, a verba destinada para a Polícia Civil este ano foi 65% menor do que o previsto. Com pouco dinheiro, a opção foi adotar uma política de racionamento de combustível para as viaturas, comprar menos munição e até mesmo reduzir o treinamento dos policiais. Os contratos de manutenção dos 3 helicópteros da Polícia Civil ainda não foram renovados. Resultado, aeronaves no chão. Não há como fazer polícia sem recurso. Você lembra do caso daquela adolescente de 16 anos que sofreu abuso sexual e maus tratos depois de ficar presa numa cela junto com outros 30 presos no Pará? Pois é, o Conselho Nacional de Justiça proibiu a juíza Clarice Maria de Andrade de atuar como magistrada. Clarice Maria Andrade foi responsabilizada pela permanência durante 20 dias de uma adolescente de 16 anos dentro de uma cela com 30 presos. O caso aconteceu em 2007, na delegacia de Abaetetuba, nordeste do estado. A jovem teria sofrido abusos, maus tratos e tortura nas mãos dos detentos. Segundo os autos, a juíza recebeu um ofício da polícia pedindo a transferência da menina em caráter de urgência, mas a juíza despachou o documento 20 dias depois. Esta é a
segunda vez que a magistrada é punida pelo CNJ. Em 2010, o Conselho havia determinado a aposentadoria compulsória dela. Mas 2 anos depois, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a pena. Para a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, foi dura a decisão do Conselho Nacional de Justiça. Ela vai receber o salário proporcional ao tempo de serviço. Ela pode pedir daqui a 2 anos a possibilidade de retomada ali do cargo, que vai ser avaliado. E ela vai ficar até lá com os vencimentos proporcionais. Hoje, a adolescente está com 25 anos, mora em outro estado e continua inserida no programa de proteção à testemunha. Não. Uma pesquisa desenvolvida na Unicamp descobriu uma relação direta entre a falta de sono, a má alimentação e também a deficiência de vitamina D, com o surgimento de diabetes tipo 2. A união desses fatores com a falta de exercício físico e também a gordura abdominal fazem com que o pâncreas, aquele que produz a insulina, tenha uma deficiência, aumentando assim os riscos da pessoa de se tornar então diabética. Na correria do dia a dia, muitas vezes é difícil ter uma boa noite de sono. E isso não é nada bom para a saúde. Quantas horas o senhor dorme por dia? 6 horas. 6 horas? Dá para descansar com 6 horas? Não dá não. Mais que uma necessidade de descanso, o sono tem um papel metabólico importante na produção de hormônios que controlam o apetite e o gasto de energia. Quem dorme menos que o recomendado costuma ser mais sedentário e mais gordinho, fatores de risco para o surgimento da forma mais frequente de diabetes, o tipo 2. A nutricionista Liane foi responsável por um estudo que acompanhou 116 voluntários em Campinas. O grupo que disse dormir menos de 6 horas por dia mostrou pior qualidade no sono, mais gordura abdominal e maior consumo de alimentos gordurosos e doces durante a noite. No passado, a gente acreditava que o sono era só uma necessidade de descanso físico e mental. Hoje a gente sabe que durante o sono ocorrem processos metabólicos muito importantes para o controle do apetite e do gasto energético. Silvia comia tudo que não é recomendado e depois sofria para dormir. O exercício físico regular mudou a vida da publicitária. Melhorou muita coisa na minha vida, meu estilo de vida, eu durmo mais cedo, acordo mais disposta. A pesquisadora também alerta que a falta de sol é outro fator que contribui para o surgimento de diversas doenças, incluindo diabetes. 63% dos entrevistados na pesquisa tinham deficiência ou insuficiência de vitamina D, que é essencial para as células do pâncreas que produzem a insulina. Mais um fator que pode contribuir com o surgimento do diabetes, né? Um conjunto de fatores. Então, deficiência de vitamina D, sedentarismo, má alimentação, acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal, podem levar, sim, ao diabetes. Precisa se cuidar da saúde. E olha, a partir do dia 1º de novembro, quem for pego pela Operação Lei Seca, dirigindo alcoolizado ou se recusar a fazer o teste do bafômetro, vai pagar uma multa bem maior que a cobrada atualmente. O valor cobrado passará a ser de R$ 2.934,70. A multa hoje é de R$ 1.915. É uma diferença de R$ 1.000. E tem mais, viu? O motorista ainda terá carteira de habilitação suspensa pelo prazo de 12 meses. Não poderá dirigir durante um ano. As autoridades dizem que há um esforço a partir da legislação para tentar inibir as transgressões através das multas. O motorista que falar ao celular enquanto dirige também será penalizado com mais rigor. De infração média, a multa de R$ 85,13 para a gravíssima de R$ 191,54. E é com essas informações, então, que formulamos a enquete do dia para que você participe. A pergunta de hoje é: você acha que uma multa mais pesada pode reduzir o número de motoristas que dirigem alcoolizados? Pois é, para votar nas nossas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe, use a hashtag #LinkRecordNews ou também mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp, o número já está aqui embaixo na tela, é o 11 95307 1851 e a gente já tem participação chegando via WhatsApp, né, Cléber? Vamos conhecer as opiniões então de todos que mandam para a gente a mensagem aí pelo WhatsApp. Começamos aqui com o Jonas de Hortolândia, interior de São Paulo. E diz: multa não, deveria ser preso, pois podem acabar matando alguém. E esse alguém pode ser até nosso parente ou amigo. Obrigado, Jonas.
A Débora, aqui de Guarulhos, diz o seguinte: não, eu acredito que se esses motoristas irresponsáveis, além de pagar multa, perdessem totalmente o direito de dirigir novamente por longos anos, aí sim daria certo na opinião dela. Obrigada pela sua participação, Débora. Agora a opinião do Rildo de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, e diz: concordo, porém deve haver campanha de educação de trânsito. O dinheiro das multas tem que retornar para o trânsito e essa é uma grande verdade, viu, Rildo? Nem sempre acontece. Obrigado por participar. O Jefferson de Manaus já defende uma punição mais rígida. Não, ele diz, quem dirige embriagado tem mesmo é que ser preso, na opinião dele. Obrigada, Jefferson. Agora Elizabeth de Rio Verde, Goiás, diz não. Multa não vai mudar as pessoas sem consciência. Se fosse assim, não teríamos problemas no trânsito. Obrigado, viu, Elizabeth, por sua opinião. Mais uma opinião chegando via WhatsApp do Wellington de Águas Lindas, Goiás. Ele diz o seguinte: as leis têm que ser mais rígidas para prevenir os acidentes e punir os infratores que insistem em beber e dirigir. Bom, a gente tem uma parcial agora da enquete, Clébio? Parcial, vamos dar uma olhadinha no resultado? Então, a gente vai preparando. Lembrando a você que você pode, então, manifestar o que pensa por meio, então, do Twitter também. Então, pelo Twitter é muito fácil. Você segue-nos no @RecordNews, você cria um novo tweet, coloca o seu nome, a cidade e aí você escreve a mensagem que quiser. Não se esqueça sempre da hashtag #LinkRecordNews. Vamos dar uma olhadinha, então, na parcial da nossa enquete neste momento. O resultado aparece para você na tela. A maioria concorda, hein? 60% diz que sim, que as multas podem ajudar a reduzir as pessoas que dirigem alcoolizadas. 40% dizendo que não. Resultado que até o final dessa edição você pode mudar. Basta que manifeste a sua opinião e também o seu voto. Daqui a pouco a gente volta a este tema, Marcela. É isso aí. No próximo bloco você vai ver aumento no número de mortos após a passagem do furacão Matthew nos Estados Unidos. E ainda, ex-governador de Tocantins, Sandoval Cardoso, é preso em operação da Polícia Federal. Tudo isso e mais em instantes. Até já. 3h17, Link Record News de volta. De volta com mais informações para você. A gente fala agora de crianças e adolescentes que estão cada vez mais ligados na internet. Em um ano, cresceu mais de 40% o percentual nessa faixa etária, que usa a rede todos os dias. E eles próprios produzem o conteúdo que assistem. Olha só. Eloá, 9 anos, e Esther, 4 anos. Duas garotinhas bem famosas na internet. Para conhecê-las pessoalmente, pegamos a estrada. Elas moram perto de São Paulo, em São José dos Campos. Eu sempre sou a mãe nos vídeos. Elas postam vídeos sobre brincadeiras, bonecas e histórias. O que a gente mais grava, sim, é novelinha. Que eu mais gosto de gravar bagunça com as bonecas. E até suspenses. Esther, só presente pra ela. Eu sou um fantasma, mas camarada. Só este aqui, onde Eloá oferece sopa de ervilha para boneca, teve 15 milhões de visualizações. Quem grava, edita e publica é a mãe Eliane. O dinheiro que ganham pelo canal, elas ajudam no orçamento de casa e pagam a mensalidade da escola. Eu pego a renda delas, tiro um pouco para nosso dia a dia, para nossa família, e o outro é guardado em um fundo no banco, para quando ela crescer, ela usar. O quarto das meninas virou um estúdio de gravação. É daqui que saem os vídeos que são postados na internet. Segundo a mãe, elas não seguem um roteiro. As ideias surgem na hora. Aqui, tudo é no improviso. Os vídeos com bastante bagunça são os que elas mais gostam de fazer e também os mais visualizados. M, de 12 anos, também é campeã de visualizações na internet. Os vídeos, ela mesma grava e edita. Oi, gente, tudo bem com vocês? M tem uma página própria com 300 mil seguidores e ainda mantém perfis dos seus 2 gatos. E da onde que ela tira ideias para falar tanto? A maioria eu tenho. As outras eu vejo várias pessoas fazendo e os meus seguidores acabam pedindo. As duas irmãs talentosas são bem companheiras, fazem tudo juntas. Recebem mensagens de fãs do país todo e até do exterior. E quando pergunto qual o tema do próximo vídeo... A gente não pode contar qual é. Será que a gente conta pro pessoal? Mistério sobre o próximo vídeo delas.
E olha, na primeira edição do Link Record News, a gente recebeu um convidado muito especial aqui, o Fábio Porchat, né, Cleber? Marcelo, ele falou sobre o programa dele, também sobre a importância da informação na vida dele. Vamos acompanhar alguns trechos dessa entrevista agora. Hoje temos aqui no estúdio uma presença muito especial, uma entrevista bacana e, claro, divertida. Divertida mesmo, porque ele que fez sucesso na internet, faz hoje sucesso também na TV. E você o vê todas as noites, início ali de madrugada, na tela da Rede Record. Quem será que é? Fábio Porchat, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, ter você com a gente. Tudo certo? Obrigado. Obrigado você por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo. Tamo junto. Porchat, a gente viu ali na reportagem crianças, né, que produzem o próprio conteúdo. Eu acho que você não pegou ainda essa fase de criança, né? Mas uma criança mais crescida que começou também nas redes. Acho que agora é muito interessante ver isso. As crianças querem ser youtuber, né? Elas falam, eu quero ser youtuber, porque é um lugar livre. Você pode fazer o que você quiser, do seu jeito. Você meio que é o seu próprio chefe, né? Você não obedece ninguém a não ser você mesmo. É claro que isso gera as dificuldades que é você ter que criar sozinho e fazer aquilo ali acontecer. Mas é muito livre você poder fazer do jeito que você quer. Quando a gente começou o Porta dos Fundos, a gente queria fazer um tipo de humor que a televisão falou pra gente, não, esse tipo de humor não vai funcionar. Não, isso é pro nicho, poucas pessoas vão ver. A gente falou, mas a gente acha que funciona. Aí hoje, quando a gente vê, a gente tem quase 3 bilhões de acessos, a gente fala, não era pra tanto nicho assim, vai. Até que o pessoal assistiu. E aí a gente falou, mas foi melhor ter ido pra internet. Porque se a gente não tivesse ido pra internet, tivesse ido pra televisão, a gente teria ficado fechado naquele mundo ali e não teria ido pro mundo todo. Aliás, esse sucesso todo de vocês que começou na internet é algo muito interessante, porque primeiro que você se informa muito pela internet também para fazer o seu programa. Totalmente. E claro que muita coisa da internet te inspirou para lançar a Porta dos Fundos. Mas o que você acha que fez com que desse certo? O fato talvez de vocês terem ido para a internet para fazer o que queriam e não para agradar talvez um nicho específico? Eu acho que o público estava querendo ver um tipo de humor que não estava acontecendo. Estava rolando um bundamolismo na televisão, assim, nesse sentido. Não pode falar isso, não pode falar, só não pode. No momento está todo mundo querendo falar sobre tudo, sobre todos os assuntos. E aí quando a gente vai para a internet e faz esse tipo de humor que pode tudo e fala tudo, o público começa a falar, então existe isso, então a gente quer falar sobre isso. E foi muito legal ver que esse tipo de humor da internet gerou filhotes na televisão. E o que a gente percebe, como você falou, realmente é um horizonte aí sem fronteiras e as pessoas, muitas vezes, mesmo que não gostem, elas participam, colocam lá no seu canal. Não achei legal, mas continua assistindo, né? Fica lá. Mete o pau ali, mas não achei bacana, muda isso, muda aquilo, mas continua. Então tem isso também, né? A atração, mesmo que ela não se sinta completamente envolvida, ainda assim ela quer dar o pitaco falando que não gosta. A internet deu o poder para as pessoas, né? Quer dizer, todo mundo agora tem alguma voz de alguma forma. Antigamente, pensa, o cara assistia TV e primeiro que era TV aberta só, não tinha nem TV fechada. E quando a gente fala antigamente, não é antigamente em 1960, é antigamente em 2000, né? 1995. As pessoas viam televisão e parava, a televisão não tem orelha. Então, mas tinha bombril na antena. Mas agora tem, porque agora você consegue falar com os seus seguidores, podem falar pra você, pô, por que você não vai amanhã com a camisa azul? E você pode vir de camisa azul, porque alguém em casa, no Tocantins, deu essa dica pra você. Isso é muito bacana. Ao mesmo tempo, é tudo novo pra gente e tudo novo pra quem tá mexendo também. Esse poder que todo mundo tem, na cabeça das pessoas é elevado a um grau. A pessoa fala assim, não gostei dessa piada, vou parar de te seguir. Como que dizendo, olha a honra que você tinha, eu estava te seguindo. Você me ofendeu e eu estou indo embora. Como se o poder dela fosse maior do que de 200 milhões de pessoas. Essa questão de internet é interessante porque o Link Record News veio com essa proposta, né? A gente tem há mais de um ano e quase um mês, não, passou de um ano e mês, né? Agora setembro, outubro, 1 e 2 meses. E nessa proposta de interatividade, onde as pessoas vão te mandar perguntas, você vai responder daqui a pouco algumas perguntas do nosso internauta e telespectador. Mas isso, a gente debate enquete, assuntos políticos de todas as áreas com o nosso internauta e telespectador. O que também tem a ver com o seu programa. E, aliás, sobre o seu programa, Fábio, é muito interessante porque você faz algo diferente dos outros apresentadores que se propõem a esse tipo de humor. Você informa as pessoas antes de começar o programa. Por que você decidiu fazer essa abordagem diferenciada com notícias? Eu comecei
comediante é um cara atento 24 horas ao que está acontecendo ao redor, porque tudo gera uma piada. O Brasil é o país da piada pronta, a gente já sabe isso, mas as informações são importantes porque o público também, no fundo, no fim de noite, quer deitar na cama e saber o que aconteceu no dia. Às vezes passou o dia inteiro, chegou em casa às 11 da noite, tomou um banho, deitou. Então ele quer entender um pouquinho do que aconteceu. Você foi astuta, hein? Chegou 11 da noite, tomou banho para dar certinho que horas? Exatamente, noite 15. E aí, no fundo, a pessoa quer um pouquinho disso. Claro que na entrevista a gente também tenta pegar informação e pegar novidade, coisa que o entrevistado... que tem acontecido com o entrevistado que talvez ele não tenha dito em algum outro lugar. Mas no início, ter essas informações e ter acontecimentos do Brasil e do mundo ajuda muito a criar piada quente. Por isso que a gente grava o programa no dia, para o ar no dia. Que justamente não adianta eu gravar, ainda mais hoje em dia, né? Eu gravo uma piada, quando você vê o presidente mudou. Aí depois já mudou de novo e quando você vê o presidente da Câmara é outro. É verdade, é verdade. A gente está gravando no dia, para o ar no dia, justamente para poder aproveitar os momentos quentes do que está acontecendo. Mais uma perguntinha aqui de internauta. Olha só, o Danilo, que é daqui da capital paulista, quer saber o seguinte. Por ser um programa diário, praticamente, como pensar em convidados diferentes para todos os dias? Você conseguir ter essa inovação a cada dia. Será que esse é o Danilo Gentili, querendo uma dica? Tá querendo? De repente, pro programa dele. Quer pegar a sua produção aqui. É muito difícil mesmo ter um convidado por dia, um convidado interessante, que tem alguma coisa para dizer. Por isso que a produção fica... Como eu estou começando agora, tem 30 programas, hoje faz 30 programas, para mim é mais fácil até um pouco. Pensa, o Jô ficou 30 anos quase fazendo. Exatamente. Imagina arranjar convidado para 30 anos. Exatamente. Então, assim, é isso que me dá tranquilidade. O Danilo tá 5 fazendo, tá dando tudo certo. O Jô fez 28, 29, tá dando tudo certo. Pô, eu com um mêsinho tô tranquilo. Isso ainda não é o meu problema. Mas é uma questão. Porque você tem que ficar atrás do que está acontecendo, no dia a dia, porque não adianta também levar uma pessoa para falar de um negócio que aconteceu em 64. Tem que levar uma pessoa para falar o que aconteceu agora, nesse momento. Então, pegar pessoas que estejam dispostas, disponíveis para falar o que está rolando. Né? Agora, Porchat, você se atualiza a todo momento, a gente percebe aqui quais são as suas fontes para a busca dessa informação. É isso que dá essa rapidez de raciocínio para você? Ou a rapidez de raciocínio vem porque você tem muita informação? Boa pergunta, assim. Eu sempre fui muito ligado, eu sempre estou muito atento ao que está acontecendo ao redor. No programa ali, o programa do Porchat, eu estou entrevistando e ouvindo ponto e sabendo como é que está a plateia, já entendendo qual é o próximo quadro, a próxima brincadeira. E isso eu gosto de fazer, esse tipo de maluquice. Eu leio muito, eu assino 2 jornais, eu estou sempre em rádio, eu não ouço música, eu ouço notícia, eu estou lendo livro sempre, então eu leio alguém me fala assim, gostei do livro tal, eu vou e compro para ler o livro, eu tento entender o que está acontecendo, as séries que estão lançando, é muita série, eu tento pelo menos ver as principais para ver qual que eu gosto mais, essa eu não gosto, então, mas pelo menos já vi um capítulo. Eu tenho que entender o que está acontecendo no mundo, artisticamente falando também. E tudo vai abastecendo. Me abastecendo. Então, o importante é se informar, estudar, ler, ver, assistir e viajar. O viajar te tira um pouco desse mundo e mostra como o mundo não é o eixo Rio-São Paulo. Como o mundo é muito maior, tem muito mais questões do que as suas. Viajar é faculdade, eu sempre falo isso, é investimento. Agora, Fábio, você é de uma geração de humoristas eu diria que melhor informados e que tem acesso a informações que humoristas do passado não tinham. Você pegar Chico Anísio, por exemplo, era um outro contexto. Há um risco nisso tudo que a gente vê alguns humoristas entrando pelo cano com processos, com situações complicadas. A pergunta que eu te faço é o seguinte, o que você acha que evoluiu e até que ponto vai o limite desse humor que não para de evoluir graças às redes sociais, graças à internet? Quanto mais você sabe, melhor para você conseguir fazer a coisa mais certa. Mas o humor é conhecimento. Se você não entende aquilo ali, se eu faço uma piada sobre a minha tia, vocês não vão rir porque vocês não conhecem minha tia. Vocês podem até falar, Mas se vocês conhecem minha tia, eu faço uma piada, você, é mesmo, é isso mesmo. Então o humor é você se identificar, é você saber do que está acontecendo. Então é importante não só o comediante estar abastecido, mas todo mundo está abastecido, para saber o que está acontecendo por aí. Eu sinto que quanto mais informação a gente tem, melhor a gente pode construir a piada, porque a gente constrói com mais cuidado. O que eu sinto do politicamente correto que tem uma coisa muito positiva. Porque antigamente você tinha uma ideia, você fazia a piada, você já falava a piada. Você não pensava nela. O politicamente correto te faz pensar. E isso é ótimo.
você vem uma piada, porque do mesmo lugar que vem a piada boa, vem a piada ruim. Eu não penso, agora eu vou fazer uma piada muito ruim, tá, gente? Faço. Eu vou fazer uma piada que na minha cabeça é ótima. E eu só consigo saber se ela é boa depois que eu faço. De acordo com a reação do público. Essa que é a dificuldade da piada. Eu não é diferente de eu escrever um livro, olhar e ler e falar, tô gostando. Eu faço a piada, aí eu falo, errei. Sacaneei ele, bati nele à toa, não precisa. Mas só vou descobrir isso quando ela sai daqui. Então, com o politicamente correto, você pensa antes de só falar. E eu acho isso muito bom. Eu acho que você consegue bloquear umas bobagens que você pensou. Porque a gente pode rir de tudo. Muito bem, você conferiu aí um pouquinho do bate-papo que nós tivemos mais cedo com o Fábio Porchat, que foi extremamente simpático. Lembrando que você pode conferir o programa dele todas as noites na tela da Record. E essa entrevista completa também no nosso site, r7.com/recordnews. Bom, e agora mudando um pouquinho de assunto, chega essa hora da tarde, dá logo uma vontade de um cafezinho, né? Isso acho que é uma vontade que todo mundo tem. Geral. Você sabia que existem maneiras corretas de preparar o café? É o que a gente mostra para você agora nas nossas dicas. Eu vim aqui dar algumas dicas para você sobre o preparo do café especial. Em primeiro lugar, o ponto da água. Não deixe a água ferver. Quando perceber que a água já está soltando aquelas bolhas no fundo, é o momento certo. Desligue e despeje sobre o pó. Segundo ponto, não utilize coador de pano, utilize coador de papel. Hoje existem coadores específicos para preparo de cafés especiais. Mas caso na sua região não tenha disponibilidade, pode usar um coador comum. Mas antes do preparo, despeje um pouco de água quente sobre ele para que faça uma lavagem, retire resíduos e não deixe que o café absorva qualquer aroma do papel. Quantidade de pó. Qual é o segredo? Você tem que usar a proporção de 1 para 10. Se você quiser preparar, então, 100 ml de café, você vai usar 10 gramas de pó. Outra dica muito importante é que você procure por cafeterias que tenham os cafés em grãos. Assim você pode pedir para moer o seu café na hora. Você vai ter um café muito mais fresco. Porque depois que o café é moído, realmente ele vai perdendo as características dele com o decorrer dos dias. Dê preferência sempre, então, a buscar o seu café especial em cafeterias que ofereçam em grão. Bom, fica aqui minha dica. Você que já consome cafés especiais, prepare dessa maneira. E você que ainda não consome cafés especiais, procure realmente consumi-lo, porque é uma experiência fantástica, é realmente um produto diferenciado do que se encontra no mercado. Tá certo, boas dicas então para você preparar o seu cafezinho em casa. E lembre-se, para participar do nosso quadro é muito fácil, você não precisa ser necessariamente um especialista em alguma área. Basta gravar um vídeo curtinho como este que a gente acabou de ver, com qualquer dica interessante e enviá-lo para o nosso WhatsApp. O DDD é o 11, o número 953071851. E no próximo bloco você vai ver, aumenta o número de mortos após a passagem do furacão Matthew nos Estados Unidos. E ainda, a Justiça Federal condena ex-senador Jim Argelo, do PTB, a 19 anos de prisão. Tudo isso e muito mais é daqui a pouquinho. Até já. Três horas da tarde, mais 39 minutos, horário de Brasília. Estamos de volta com o Link Record News e mais informações para você. De volta falando de eleição nos Estados Unidos. Os dois principais candidatos para ocupar a presidência voltaram a trocar acusações. Marcela, a situação de Donald Trump tem se complicado com a perda de apoio de políticos e também de doadores. Sob pressão, Donald Trump tem adotado o contra-ataque ao fazer críticas ao período em que Hillary Clinton foi secretária de Estado. Tudo para tentar fugir do assunto que tem dominado a eleição. Os áudios de 2005 em que Trump faz comentários machistas. Hillary fez questão de lembrar os eleitores que Trump não respeita as mulheres. O republicano tem enfrentado deserções dentro do próprio partido e dois importantes doadores da campanha teriam pedido de volta o dinheiro. Até o representante da ONU para Direitos Humanos se manifestou. Ele disse que, se Trump for eleito, pode ser um perigo para o mundo. E ainda sobre a delicada situação de Trump, 5 mulheres acusam o candidato republicano de assédio sexual. 2 delas contaram ao jornal New York Times que foram abusadas pelo republicano. O candidato, é claro, nega. Disse que a reportagem é uma ficção. Os casos vieram à tona depois que vazou um vídeo gravado no ano de 2005, justamente de Trump fazendo comentários ofensivos às mulheres.
Agora a gente abre espaço para o nosso link direto de Miami com as notícias dos brasileiros, de tudo que acontece por lá, no turismo, no comportamento, na saúde e também na economia. E para isso nós vamos ao vivo a Miami agora conversar com a nossa correspondente Tina Roma. Tina, boa tarde para você. Claro, a gente fala ainda sobre os resultados deixados pelo furacão Matthew. Houve um aumento no número de mortes por aí? Boa tarde, Clébio, Marcela, todos do Link Record News. Infelizmente, realmente é essa a novidade. Subiu para 37 o número de mortos aqui nos Estados Unidos por causa do furacão Matthew. O estado mais afetado foi a Carolina do Norte, com 20 mortos. E a grande maioria destas pessoas estavam dentro dos carros quando tinha algum tipo de inundação causada por alguma enchente. Na Flórida, nós temos 12 mortos, inclusive um garoto, um menino de 9 anos de idade. Cerca de 1 milhão de imóveis residenciais e também empresariais foram completamente destruídos durante a passagem do furacão Matthew aqui nos Estados Unidos. E por causa disso, é bem provável que a gente tenha o desemprego de aproximadamente 5 mil pessoas nesse mês de outubro. O prejuízo já é estimado em aproximadamente 30 bilhões de reais. Mas toda essa tragédia que aconteceu aqui nos Estados Unidos por causa da passagem do furacão é pequena se comparada ao Haiti. De acordo com a Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, pelo menos 1.400.000 pessoas necessitam de ajuda no país caribenho. O Haiti conta com uma população de cerca de 10 milhões de pessoas. É o país mais pobre do continente americano e o mais vulnerável aos desastres naturais. Autoridades estão focadas em conseguir água e medicamentos para milhares de pessoas que estão em abrigos. Não há eletricidade em grande parte do país e comunidades permanecem isoladas, o que tem dificultado a chegada de ajuda nas áreas mais afetadas pelo furacão. Diversas fundações aqui na Flórida, algumas organizadas por brasileiros, continuam arrecadando doações para assistência às vítimas do Haiti. O que foi arrecadado até agora pode fornecer o abastecimento de alimentos, água e emergência para até 4 semanas. Mas falta o financiamento para reconstruir escolas, estradas e empresas. Nas redes sociais, é possível ter informações sobre como ajudar com a hashtag HelpHaiti. Olha, hoje eu estou conversando com vocês, Clébio, Marcela, de um lugar diferente. Little Haiti é um bairro aqui de Miami. Atrás de mim tem um centro cultural, sempre com grandes festas, sempre colorido, sempre animado, trazendo muita alegria para todos. Infelizmente, esse não é o clima atualmente quando a gente fala em relação ao Haiti. Comigo hoje para conversar ao vivo eu tenho aqui o Alexandre Piquet, que é advogado brasileiro, que mora aqui e trabalha aqui em Miami já há algum tempo, e Olivier Martelly, que é filho do presidente do Haiti e que está nesse momento aqui em Miami para ver como está sendo feita toda essa ajuda de perto. Alexandre, quando a gente está falando com o Brasil, muito brasileiro mora aqui em Miami. Os brasileiros, eles têm ajudado muito nesse momento? Tem, Tina, bastante. A gente tem conseguido o apoio de vários brasileiros que moram aqui, inclusive brasileiros que moram em Nassau, que também foi um pouco afetado, mas ficaram sensibilizados com os vizinhos que tiveram maior destruição e enviaram ajuda. Então a gente tem conseguido ter uma penetração boa também para conseguir essas doações. Bom, nós estamos aqui então com o Olivier, que é filho do presidente do Haiti, também com o Alexandre, como eu acabei de falar, todos eles nesse momento ajudando bastante. Que tipo de doação hoje? São alimentos, não é isso? Medicamentos? Os itens de necessidade básica são os alimentos, água, porque está tendo um surto de cólera lá após furacão, medicamentos, principalmente medicamentos para controlar o surto da cólera. A gente também está levando itens de higiene pessoal feminina. As pessoas não estão conseguindo nem tomar banho, não tem casa, não tem onde ir. E principalmente recurso financeiro. Então a gente está aceitando também doações em dinheiro, depósito, pelo website, porque com isso a gente consegue também pagar parte da logística para levar essas ajudas até lá. Amanhã um novo avião está partindo para o Haiti, é isso? Correto. A gente decola aqui do Opa-locka Airport às 6 da manhã
a gente vai com um avião de carga, levando cerca de 900 libras, que daria uns 500 quilos, meia tonelada de medicamentos e itens de higiene pessoal. A gente conseguiu uma farmácia para fazer a doação de cerca de 300 libras de vacinas. A gente aterriza lá em Port-au-Prince por volta de 11 horas da manhã. Vamos ser recebidos lá pela mãe do Olivier, a atual primeira-dama, e a gente vai fazer uma distribuição local para os hospitais locais, e isso posteriormente segue de caminhão para as áreas mais afetadas do Sudoeste, que são Jeremy e Lescaille. Bom, nós estamos falando aqui que hoje todo tipo de doação é extremamente importante, mas principalmente a questão financeira, porque o país, nesse momento, o Haiti, ele precisa ser reerguido com escolas que têm que ser reconstruídas, hospitais, lares, 80% do país praticamente foi completamente destruído. Quem está agora no Brasil nos assistindo e quer de alguma forma ajudar com essas organizações daqui, isso é possível porque nós sabemos que tem a Cruz Vermelha, tem a Unicef, tem a Save the Children, mas existe também alguma forma dessa ajuda com alguma organização daqui? Sim, tem duas que são muito ativas e a gente confia bastante. Uma é do Jack Brewer, ele é um ex-jogador de futebol americano, muito ativo na comunidade lá, e você pode doar pelo site deles, que é o jbfworldwide.org. E também a fundação da família do Olivier Martelly, que é uma fundação que é local e ajuda bastante também nas áreas mais afetadas. O site deles é freb.ht. Ok, então, olha, a gente tenta ajudar da melhor forma possível. Eu falei também da hashtag Help Haiti e da forma como você também pode estar acompanhando tudo através das redes sociais. Alexandre, obrigada. Muito importante esse trabalho que está sendo feito. Olivier, thanks for coming. E é muito importante que nesse momento, todos nós, que a gente ajude você também que está em casa, com certeza. Obrigada. Thank you very much. Muito bom, Tina. Muito obrigado pelas informações. Que tenham sucesso aí nessa ação. E a gente te espera, então, semana que vem com mais notícias aí da Flórida. Olha, vale a pena, então, você que tem condições de ajudar. Vamos colocar de novo aqui, se possível, pedir ao pessoal do GC, o site do Haiti, por onde você pode doar, é freb.ht. Se você puder entrar nesse site, lá você vai ter todas as informações. Tem também essa organização aqui, que você sabe que é de um jogador, então, de futebol americano, que está no Haiti. Ele vai, então, utilizar os donativos para ajudá-los. E tem um outro site também, coloca para a gente. Esse é direto do Haiti. É freb.ht. Compartilhe nas suas redes sociais, ajude a levantar um grande número de pessoas que possam auxiliar o Haiti. Toda ajuda agora é bem-vinda. É um trabalho essencial, né? O Haiti, que já tinha passado por toda aquela devastação no terremoto de 2010, agora com o furacão Matthew nesse ano, matando mais de 1.000 pessoas. Então, situação muito complicada por lá. E esse trabalho, né, que a Tina trouxe desses voluntários, então, são essenciais no momento de crise e vale a pena, então, ajudar. Bom, a gente segue agora com outros assuntos. O ex-governador de Tocantins, Sandoval Cardoso, foi preso hoje de manhã. Ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal. E nós vamos ter mais informações agora a respeito dessa operação com a Vanessa Lima, que está em Brasília. Vanessa, qual é a acusação contra ele, hein? Olá, pessoal do Link Record News. Sandoval Cardoso teria sido preso pela Polícia Federal durante a Operação Ápia, que investiga fraude de 1 bilhão e 200 milhões de reais em licitações. Outro ex-governador que também teria sido levado para prestar depoimento é Siqueira Campos. A polícia investiga uma organização criminosa que fraudava licitações e contratos para terraplanagem e colocação de asfalto em várias rodovias estaduais. Ao analisar os contratos, a Polícia Federal encontrou um pedido de 1.500 caminhões carregados com brita, uma quantidade muito acima da necessária para a conclusão das obras numa rodovia. Além do estado do Tocantins, a Polícia Federal procura envolvidos também nos estados de Goiás, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e aqui no Distrito Federal. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Vanessa, pelas informações. E a Justiça Federal condenou hoje o ex-senador Gin Argello, do PTB, a 19 anos de prisão
e inicialmente em regime fechado. O juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, condenou esse senador pelos crimes de corrupção, lavagem e ainda obstrução à investigação de organização criminosa. Mas o senador foi absolvido do crime de organização criminosa. Empreiteiros que aparecem como réus em outras ações também da Lava Jato foram ainda condenados. A força-tarefa da operação afirma que há indícios concretos de que ele solicitou vantagem indevida para evitar que os empreiteiros fossem chamados a depor durante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Petrobras no ano de 2014. Jean Argelo está preso desde abril. E veja no próximo bloco a sua opinião aqui no Record News. E ainda mais informações, cantor e compositor Bob Dylan ganha Prêmio Nobel de Literatura 2016. Isso e muito mais em instantes aqui para você. 3 horas mais 56 minutos, estamos de volta com o Link Record News e a sua participação agora. Exatamente, na enquete de hoje a gente perguntou para você a respeito do aumento da multa para quem for pego dirigindo alcoolizado pela lei seca. A multa vai aumentar R$1.000, vai ficar cerca de R$2.900. E a gente quer saber se você acha que com isso, com essa multa mais pesada, vai diminuir o número de motoristas que dirigem alcoolizados. A gente já tem participação na tela via WhatsApp, Clébio. Vamos então aqui com o Valdir de Ribeirão Preto, que diz: acredito que o aumento no valor da multa, bem como a apreensão da carteira de habilitação, deverá reduzir os acidentes de trânsito. Porém, precisa que a lei seja cumprida de verdade. Obrigado, Valdir. Mais participação chegando do Jorge Viamão, Rio Grande do Sul. Não vai adiantar muito, na opinião dele, pois geralmente quem comete este tipo de infração é da classe B ou A. Participação registrada, Jorge, valeu. Agora Eliezer ou Eliezer de Vitória da Conquista, que diz: sou totalmente a favor da multa para quem bebe e dirige. Além disso, sou a favor da prisão sem direito à fiança. Aí sim resolveria. O problema, na verdade, é impunidade. Muito obrigado por sua opinião. Mais uma participação da Suzana Rodrigues, de Pavuna, Rio de Janeiro. A multa ainda é muito branda. Seria necessária uma reeducação para o trânsito e também que as pessoas infratoras que bebem e falam ao celular ficassem um tempo resguardadas. Na opinião da Suzana, a gente vai ver agora então como que fecha a nossa enquete do dia, né, Clébio? Exatamente, o resultado final na tela para você. Aproveitando para agradecer a todos que manifestaram as opiniões. A gente termina então em 60% dizendo que sim, pode reduzir por meio da multa, então, aqueles que dirigem alcoolizados e 40% dizendo que não. Muito obrigado a você que votou e manifestou sua opinião. Amanhã, sexta-feira, a gente tem mais enquete para que você vote e manifeste seus pensamentos também. Até amanhã sobre isso. O ex-presidente da construtora Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo, confirmou em depoimento na ação movida pelo PSDB que pede a cassação da chapa Dilma Temer, que negociou doação para a campanha presidencial de Aécio Neves. Ele simplesmente afirmou ter se encontrado em 2014 com o empresário Oswaldo Borges da Costa, que é ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. O executivo depôs no dia 19 de setembro para o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Herman Benjamin, relator do processo. Ao explicar sobre como eram feitas as doações eleitorais da empreiteira para a campanha de Dilma e Temer, Otávio afirmou que as doações eleitorais para todos os partidos saíam do mesmo caixa da empresa. E em relação às doações ao PSDB, disse que se encontrou com Borges da Costa. Em 2014, segundo dados declarados à Justiça Eleitoral, Andrade Gutierrez doou 21 milhões para a campanha de Dilma e 20 milhões de reais para a campanha de Aécio. Em nota, o PSDB afirmou que Borges da Costa atuou na campanha eleitoral do partido em 2014, sendo esse um fato de amplo conhecimento público, não havendo, então, nenhum tipo de incorreção. E agora a gente convida a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser, para trazer os destaques dessa tarde nas redes e também nos bastidores. Débora, boa tarde para você. O que você traz para a gente hoje? Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Clébio. Olha, hoje a gente tem duas notícias que estão aí repercutindo bastante. A primeira delas foi a detenção na noite de ontem do MC Gui. Por quê? Ele fez 18 anos, mas ele estava dirigindo sem habilitação.
E aí, segundo as informações iniciais, ele teria passado, inclusive estaria em alta velocidade e teria sido levado mesmo à delegacia. Mas o MC Gui já se manifestou e ele disse que ele não estava correndo, ele não estava acima da velocidade permitida, porém, ele de fato, ele fez 18 anos esse ano e ele realmente não tem ainda, ele não tirou a carteira de motorista. Então, ele conversou já com a reportagem, né, da Rede Record e ele já falou que ele pediu desculpa aos fãs. Agora, né, é um péssimo exemplo, né? É uma falha grave, ainda mais uma pessoa pública não pode cometer esse tipo de erro. Pois é, né? E assim, segundo ele, eles estavam com o motorista, aí ele acabou dispensando o motorista na volta de um evento e acabou dirigindo aí sem a habilitação. Agora, ele realmente falou que não passou do limite de velocidade, mas de qualquer forma, fica aí o puxão de orelha para ele, né? Ele não chegou a ficar preso, nada disso, nem sequer precisou pagar fiança, mas ficou aí o puxão de orelha para que ele realmente não volte a dirigir sem habilitação, né? Que ele tire a carteira antes, né? Tem uma notícia excepcional. Olha, Prêmio tem uma Nobel notícia especial que eu vou te falar que pegou muita gente de surpresa. Hoje saiu o anúncio de que o Bob Dylan, o roqueiro Bob Dylan, venceu o Prêmio Nobel de Literatura de 2016. Olha só. Pois é, aquele dia em que o rock vira um Prêmio Nobel de Literatura. Muita gente estranhou, isso realmente está repercutindo demais. Agora, a justificativa que foi dada é que o Dylan ganhou o prêmio por criar uma nova expressão poética na tradicional canção americana. Então, muita gente, assim, realmente, ele tem uma obra, né? Além dele realmente ter livros, ele tem livros de poesia e tal. O que, né, a justificativa da Academia Sueca para que ele tenha ganho esse prêmio foi isso, que ele realmente renovou, ele inovou, ele criou uma nova forma de poesia na música americana. O fato é que o Dylan vai levar para casa 2,9 milhões de reais com este prêmio. Olha. E tem muita gente falando que naquele dia em que o rock, né, um roqueiro ganha o prêmio Nobel, pode indicar que o rock já não é mais o mesmo, né? Tão contestador e etc e tal. Então, parece que tem gente que não gostou dessa ideia. E é lógico que nas redes sociais isso repercutiu de diversas maneiras, inclusive com muita brincadeira, né? De que se o Dylan ganhou, aí vocês podem imaginar que as sugestões para os próximos prêmios Nobel e tal, também o pessoal começou a fazer piada, né? Porque não era esperado, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente vê aí um roqueiro ganhando um prêmio Nobel de Literatura. Não estava ali na bolsa de apostas. Não estava nem no radar. Então, realmente foi uma grande surpresa, né? E o público não perdoou, fez muita brincadeira com essa história, mas tá aí, ganhou, vai levar para casa o prêmio e fica, né, para a gente refletir aí, né, até que ponto realmente a gente pode olhar para, né, um autor, né, um compositor de música como um autor de literatura. Sem dúvida, né? Muito bom. Tá bom, Débora, amanhã a gente te espera de novo aqui com mais destaques aí das redes sociais e também do mundo artístico de um modo geral. Muito obrigada, gente. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada. Bom, com o Nobel de Literatura, Bob Dylan, a gente encerra então essa edição do Link Record News. Lembrando, se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas nossas redes sociais, use a hashtag Link Record News. E a gente se encontra, portanto, de segunda a sexta-feira por aqui, sempre em 2 edições, 11 da manhã e 3 da tarde, sempre ao vivo. Fique agora com o programa Pet Channel, mas siga participando pelas redes sociais. A gente se encontra amanhã. Até lá, ótima tarde. E lembre-se, Record News, informação para você crescer. Tchau, tchau. I just can't see